Noite, gente. Desculpa, caiu aqui. A Ana Raquel tá aqui. Só vou colocar o título aqui pra gente. E a gente começa. Ei, Ana Carolina. Vou te chamar agora, Ana. Só vou colocar aqui. Ainda tá processando. Caiu a outra live, a gente reiniciou aqui. Pra esperar o pessoal voltar. Oi, Kátia. Agora vai dar. Vou chamar a Ana Raquel, aí o pessoal vai voltando aos pouquinhos. Daqui a pouquinho a Ana Raquel entra. Oi, Ei, que bom você aqui. Gente, que tudo... chiquérrima que ela tá. eu te falei que ia ter uma surpresa. Tá loura na pandemia, gente. Louríssima, minha filha. Se quer começar por aí, a gente já começa. Vamos só falar quem não conhece a Ana Raquel, né? A Ana Raquel é uma grande amiga, fruto, né, do estudo dos nossos filhos. É, Então a gente se isso conhece há mesmo. uns 8 anos. A Raquel é bibliotecária, contadora de histórias, né, multiuso. Então fala pra gente aí dessa lourice na pandemia. Eu falei assim, gente, vou fazer uma surpresa para Karina, porque tem muita gente falando assim, pandemia, não tô saindo de casa, para que se arrumar, para que fazer alguma coisa? E eu acho que tem que começar por aí. É fazer alguma coisa assim para se sentir melhor, entendeu? E aí eu resolvi dar uma melhorada. Não sei se ficou bom, se piorou, mas é o Mas é um exercício diário. autocuidado, né? É o É um exercício autocuidado. diário de autocuidado, de se gostar e de se permitir. Ai, que ótimo. Por Isso aí. eu acho que faz toda a diferença nesse momento que a gente tá vivendo, né, Ana Raquel? Faz diferença, sim. Ó, agradecer aí a Rosana que entrou agora. Pois é, então hoje a gente vai conversar aí desses perrengues que principalmente nós, mulheres, né, donas de casa, profissionais, né, muitas aí mães também, né? Como que a gente está lidando com todas essas questões, né, Ana Raquel? É, que não E tá eu convidei fácil. a Raquel, assim, né, porque a gente é muito parecida, né? E agora a gente está tendo um contato maior, né? Ao longo da nossa conversa a gente vai falar isso, né, Ana É. Raquel? E eu queria que você começasse falando assim que como que estão esses obstáculos nessa pandemia, né? De ser mãe e tudo. O que que permanece diante da pandemia? O que que é novo? O que que soma? Eu acho assim, sabe, Karina, a mulher tem no seu interior uma força e uma resiliência muito grande, né? Ela já tem isso por natureza. Está sendo muito difícil essa pandemia, mas nós vamos conversar mais, né, durante essa uma horinha aí. Mas eu acho que a mulher tem buscado essa resiliência, sabe? A mulher já deu conta de muita coisa. A mulher sair de casa para trabalhar, deixar filho na escola, voltar, tentar ser uma profissional de sucesso e ter uma imagem representativa enquanto profissional. A pandemia veio para reforçar essa nossa resiliência, eu acho. Não, confesso que não está sendo fácil, não está sendo fácil. Eu já vinha numa questão assim, de trabalhar mais em casa, porque durante 16 anos eu trabalhei fora, então eu já vinha numa rotina de trabalhar em casa. Mas com todos dentro de casa, os meus filhos, eles estudam em escola pública, então eles não estão tendo atividades assim diariamente.
Então, eu confesso assim que não está sendo fácil. Mas eu tento sempre resistir. E aí eu queria até, depois a gente vai conversando sobre essas maneiras de resistir e de ter uma visão otimista sempre em relação ao isso, entendeu? Sim. Mas, Não mas pode, fácil pode não continuar. tá, fácil não tá. Igual a gente estava brincando, eu tenho um senso de humor, eu brinco, eu falo, quer começar por aqui, tem que pintar o cabelo mesmo e tal. Mas tem o dia que eu choro, que eu grito, que eu falo que eu não estou Uhum. aguentando mais, sabe? Mas eu estou fazendo um exercício diário para tentar equilibrar as coisas. Não, e o que você falou, né? São sentimentos aflorados nessa pandemia, né? É, Então, assim, cada um ao seu jeito, porque a gente sabe, né, que a nossa realidade, ainda a gente está no dito privilegiado, né, diante é, dos direitos negados a uma grande parte da população, principalmente as mulheres, como com nós, certeza. negras, né? Então, assim, são as que mais sofrem essas perdas de direito. E a gente tem períodos de angústia, de tranquilidade. Qual que é essa medida, né? Porque a gente sabe, assim, os conflitos né? Vocês têm 3 filhos, aqui eu tenho 2 trabalhando. E é tudo junto e misturado, né, Ana Raquel? Tudo junto, igual agora. 2 minutos antes de eu entrar, eu estava com meu filho tentando entrar na live que ele está participando na escola. Minha filha estava tendo aula de teatro aqui, eu estava terminando ela na aula de teatro. Então, a mulher, assim, é engraçado falar, porque o pai está junto também, né? Mas o papel da mãe é um papel assim que você está fazendo reunião e você está resolvendo só com um olhar, você resolve o que, que o filho está querendo fazer. É complicado. E assim, uma coisa que eu ia te falar, Karina, como manter, né, esse otimismo, como manter esse equilíbrio. Não é fácil, mas uma coisa que eu acho que é o principal é que você nunca pode perder em mente esse fato de você ser mãe, mulher, profissional, que você tem que ter um momento para você. Isso não vai te fazer menor mãe, isso não vai te fazer menos mulher e tirar essa culpa. Porque o que eu vejo muito é as mulheres se culpando porque estão trabalhando, porque tem que ficar de frente para o computador agora nessa pandemia, porque tem que sair para trabalhar fora, né? E eu, desde muito cedo, eu venho trabalhando essa culpa em mim, de não ter culpa de sair para arrumar o cabelo, culpa de sair para fazer uma unha, culpa de dizer, meu filho, espera um pouquinho que agora eu não posso. Porque, assim, há muito pouco tempo que eu estou mais em casa. Então, meus filhos acham que eu não estou trabalhando quando eu estou no computador. Se o pai estiver no computador, ele está trabalhando. Mas se eu estou no computador, eles podem me interromper. É engraçado. Às vezes o pai está sentado assistindo televisão, eles levantam e vêm pedir para a mãe. Então, a gente já tem essa imagem, né, de que a gente pode parar, de que a gente, na hora, tem que dar atenção na hora. Então, é um exercício diário, eu acho, que a gente tem que fazer, de resistência mesmo. E não se sentir culpada, achar que isso vai te fazer menos mãe, que vai te fazer uma mãe pior, porque não. Eu acho que quanto mais você se valoriza como mulher profissional, melhor mãe você é. É o que eu sinto. E ainda recai, né, sobre a mulher, querendo ou não, como você disse, em qualquer, eu acho que classe social, esses cuidados com a casa, com as crianças. E mesmo que, né, que tenha o pai, um companheiro presente, ainda a administração disso tudo recai muito ainda sobre a É. mulher, né? Cai muito sobre a mulher, né? São poucas que têm a sorte de ter um companheiro que ajuda, que eu tenho essa sorte, né? Estou casada há 20 anos, então eu tenho a sorte de ter alguém do meu lado que outro dia até postei no Instagram assim, esteja com quem admire seu voo. Então eu tenho alguém do meu lado que admira o meu voo, admira as minhas conquistas, as minhas vitórias, mas
eu acho que aquilo que a gente está falando, eu venho de uma geração que é uma geração lascada, porque a mulher quis sair para estudar, para trabalhar, mas ela tem essa culpa e ela ainda guarda essa coisa de ser a dona de casa, a mãe, a que preocupa com tudo, a que tem a obrigação de preocupar com tudo, de não esquecer nada, né? Eu brinco muito que, assim, eu estava brincando, essa minha geração de 40 e poucos anos é uma geração, assim, que a mulher quis sair para estudar, para trabalhar. Aquelas que tiveram alguém para apoiar foram. As que não tiveram, desistiram no meio do caminho. Isso. Ou o casamento não resistiu. Aquelas que insistiram, o casamento não resistiu, entendeu? A essa independência da mulher. Então, assim, eu tenho muita sorte, mas eu sou de uma geração que foi preparada para ser mãe e dona de casa. E o que a gente acha assim que é uma ajuda, na verdade, no meu ver, eu sempre falo que é uma obrigação, Pois mesmo é. recaindo sobre a gente, né? Eu acho que isso, essa nova geração talvez já consiga quebrar um pouco disso, né? Porque nós quebramos né, esse paradigma, mas os homens vieram de uma estrutura machista também, né? Assim, e nós também, né, tivemos essa educação machista. É, Então, a gente carrega um pouco dessa cultura e agora é nosso dever, né? Assim, não só como mães, mas acho que como sociedade, criar crianças menos machistas, né? Mais feministas e aí por diante, né? Igual você falou, quantas mulheres não desistiram de seus sonhos, né? Pela sobrecarga. e eu acho que uma mãe feliz é aquela que não deixa os seus sonhos para trás, os seus projetos para trás. Eu brinco muito assim, que eu sou aquela Ana Raquel assim, que eu tô sempre buscando alguma coisa. Eu tô sempre com um projeto, com uma meta. O dia que eu não tenho isso, eu arrumo uma reforma aqui em casa para fazer alguma coisa. Mas se eu não tiver isso, eu viro uma péssima mãe, sabe? Uhum. Então, eu sou a mãe, eu sou a esposa, mas eu sou a Ana Raquel com os meus projetos, com os meus sonhos, e eu deixo isso bem claro para os meus filhos e para o meu marido. E eu acho que eles entendem isso, sabe? Sim, Desde muito cedo, eles entendem isso, que é a mãe que sai para trabalhar fora, é a mãe que viaja, é a mãe que já viajei, a minha filha ficou com um aninho com o pai. Tem mulher que não tem coragem de fazer isso, cara. Não tem. e, Tem mulher que não tem coragem de sair para fazer uma unha de repente, para ir num shopping passear sozinha, porque carrega uma culpa. Não, a gente tem que ter o nosso direito e o nosso espaço também, né? sim. E você falou de resiliência, eu vejo em você isso. A Ana Raquel veio de uma multinacional, né, Ana Raquel? E hoje É, é contadora de histórias e passou por um processo de mudança muito grande, né? Hoje, foi. seus filhos, você falou que eles estão na escola pública. Como está sendo Sim. lidar com isso na pandemia? Pois é, quando eu saí dessa multinacional, eu fiquei numa dúvida muito grande do que eu faria. Se eu tiraria os meus filhos da escola particular, né? Os três estudavam em escola particular. Eu tive que fazer uma opção entre manter, de repente, uma pessoa aqui para me ajudar, porque eu sabia que se eu não tivesse uma pessoa para me ajudar, eu não daria conta da casa, de para casa, se eu mantesse eles na escola particular, né? Então foi muito duro para mim ter que tirá-los, colocar na escola pública, para que eu tivesse a oportunidade também de buscar novas oportunidades de trabalho. Que era optar entre os filhos na escola particular ou manter alguém trabalhando aqui em casa para mim, me ajudando. E eu optei em deixar alguém me ajudando, porque eu falei, meus filhos querem uma mãe saudável perto deles. Eles não querem uma mãe que acabou de perder o emprego
e que vai assumir agora todo o serviço de casa e vai ficar uma mãe frustrada. Não. Os meus filhos querem uma mãe feliz. Então, eu optei em tirá-los, né, da escola particular e fiquei mais próxima deles, mas nunca deixei de buscar assim, novas oportunidades. Em pouco tempo, eu virei contadora de histórias. Em pouco tempo, eu já estava atuando em grandes eventos de literatura, porque quando eu coloco uma meta na cabeça, eu vou a fundo e levo a minha família toda junto comigo. Uhum. Né? E acabou que você também se surpreendeu positivamente, né, com a questão da escola pública, que a gente conversou, né, que na época a Ana Laura foi para uma UME, então, assim, coisas que a gente não tinha oportunidade de presenciar, igual você falou, você tinha simplificado a sua vida, né, assim, não por escolha, mas foi um ótimo acontecimento. Não, assim, eu brinco, né, que eu levei um tapa de luvas, né, porque quando os meus filhos saíram da escola particular e foram para a escola pública, claro que eles perderam muito. A escola pública ela não tem a cobrança que a escola particular tem, de volume de ir para casa e tal. Mas o que os meus filhos ganharam de conviver com a diferença, primeira coisa, de sociabilizar com o outro. Eles começaram a ver os coleguinhas na rua, na igreja, na missa, coisa que a gente não via antes. Então, eu achei que eles se encontraram mais. A escola é na rua da minha casa. Então, assim, foi um simplificar da vida que eu vivia, Karina, assim, nesse anel rodoviário. Hoje a gente viu um acidente horroroso de novo no anel rodoviário, né? Ali na descida do Betânia. A minha vida era subir anel rodoviário, descer anel rodoviário, sempre correndo para buscar menino na escola, e chega e faz para casa. Então, a escola pública me proporcionou simplificar e trazer eles mais para perto de mim. A UMEI me surpreendeu assim. O que a minha filha se mostrava tão feliz na UMEI, que eu falei, gente, se eu soubesse disso antes, ela estava no meio desde mais cedo, sabe? Me surpreendeu muito, assim, muito mesmo. Ô, gente, meus comentários estão travados. Aí, se você for vendo também comentários, você pode ir falando, tá, Ana Raquel? O último que eu vejo aqui, ó, eu não consigo saber de quem que é. Precisamos de um Estado que possibilite as mulheres ser ótimas profissionais sem abrir mão da maternidade. Então, é importante que os homens dividam essas funções em prol dos filhos com a mulher, com certeza. É isso que a gente estava, né? Aí, assim, se você conseguir ver os comentários que o meu, eu acho que travou. Foi o Álamo que fez esse comentário. Ai, que bom, Álamo! E também que o Estado dê as condições necessárias para tal, creches, escolas, transporte escolar, que é o que a gente vê. A dificuldade das mulheres hoje é isso, né? Ou eu trabalho, ou eu fico em casa. Muitas deixam os filhos com a avó, né? Eu mesma desisti do EMEI, porque EMEI não me atendia, que tinham acabado com o horário integral do berçário e diminuído a carga horária. Então, assim, uma mãe que trabalha, chegar numa escola às 5 horas da tarde, eu acho, né, um complicador para a gente também que precisa trabalhar. Exatamente. Quando eu estava trabalhando, eu nunca conseguiria chegar na UMEI 5 horas da tarde. Nunca que eu conseguiria chegar. Então, por isso que a gente é obrigada a colocar numa escola particular, né? Porque tem os horários lá que a gente consegue chegar. Então, é aquela correria. Ou abrir mão do trabalho, né, Ana Raquel? O que muitas mulheres acabam fazendo. Exatamente. Que muitas acabam fazendo porque também não tem essa colaboração dos companheiros, que eu acho assim de primordial importância. Né? Nessa pandemia, Ana Raquel, você tem notícias de como estão as mulheres que, né, eu tenho muito contato com as mulheres, com as mães, né, dos amigos dos meus filhos, e a maioria conseguiu estar em casa, né? Ou por não estar trabalhando, ou por estar em teletrabalho, como eu. E tenho notícias de colegas de outros grupos, né, que
as crianças não têm onde ficar com a ausência da escola, que a escola é a engrenagem da vida de muito, né? Eu acho que de todo mundo, mas de outras muito É, mais. é, E elas não têm onde deixar as crianças, é. né? E, Olha, a né? notícia Você ainda está em casa também, né? eu Então, estou trabalhando em casa. Hoje eu presto uma consultoria como bibliotecária, então estou trabalhando em casa, um trabalho duro que requer muita concentração. Então a dificuldade é essa, porque a casa cheia tem que administrar tudo ali. Mas o que eu tenho visto é assim, as mães bem loucas, porque é uma realidade nova, filho estudando em casa que não dá conta de estudar sozinho, né? A mãe tem que ficar ali do lado, e muita mãe recorrendo à avó, que não é bom, porque a gente está num momento de pandemia e a criança, às vezes, assintomática pode, né, transmitir alguma coisa para a avó. Isso tem muito na minha família, inclusive. Então, assim, eu me sinto privilegiada de poder estar em casa, né? E é, trabalhando em home office. Agora, não está sendo fácil. Aqui em casa, cada hora um tem uma aula, a escola tem mandado atividade, eu tenho que acompanhar. E o principal, assim, que eu acho, é essa coisa da gente ter que acumular, né? Os trabalhos todos, assim. E dentro de casa, a gente não tem a possibilidade de um respiro. é. Tudo isso aí que a gente vem passando, você acha que promove um engajamento nas pessoas? Eu sei que nas comunidades, assim, eles estão, né, tentando se ajudar, formando associações, né, para conseguir suprir a falta do Estado, mesmo na alimentação, né? Algumas pessoas a gente acompanha, outras realmente não tem nem a avó, nem com quem deixar, então a criança continua nas ruas, né, sozinhas. A gente sabe de todos esses problemas, né, de abusos, né, enfim. E tudo isso a gente vê que muitas pessoas acabam se engajando politicamente para tentar uma mudança, né, nisso aí. Igual o Alamo falou, né, que o Estado precisa tá próximo, né, da população, mas às vezes isso não acontece e aí a sociedade tem que fazer, né, os seus movimentos. É, A eu, maternidade te fez assim ser mais engajada politicamente? olha, se eu for falar que a maternidade me fez ser engajada, eu vou estar assim mentindo, porque eu acho que a maternidade ela atrapalha um pouco. A maternidade ela te faz ir num sentido contrário, de você não se engajar. O que me fez engajar, o que me faz ter essa preocupação de mostrar uma representatividade, mostrar um engajamento, que é o que a gente vai conversar, um engajamento político, foi que a gente conversou muito esse ano, foi mais a minha condição de mulher do que a minha condição de mãe. Apesar de que eu quero passar esse legado para os meus filhos, que esse ano de 2020, eu iniciei esse ano muito diferente, eu iniciei esse ano muito assim, preocupada com a postura política do nosso país, revoltada, coisa que eu não me sentia antes, que eu não tinha coragem de expor como eu estou tendo agora. Eu quero passar esse legado para eles, mas eu acho que as mulheres no dia a dia, os seus afazeres e como mães, elas têm tendência a não se engajar politicamente. E é uma É porque pena. tudo isso já são obstáculos, né? Para assim, o nosso tempo é reduzido demais. Pois é. Então, tem mãe que fala comigo assim, eu não tenho condições de assistir um jornal, né? Eu não tenho condições de acompanhar uma notícia, sabe? E eu acho que não. Eu lembro que quando eu era pequena, a minha mãe tinha a hora de assistir o jornal dela e eu tinha que deixar a minha mãe assistir o jornal. Eu tinha que ter a hora de ler o meu livro, de prestar atenção no que eu quero, de ler uma reportagem. E eu falo isso direto aqui com os meus meninos, entendeu?
A gente tem que ter esse momento para a gente engajar, para a gente entender, e é isso, esse legado que a gente vai deixar para ele. Eu não quero E deixar... eu acho que quem está nessa posição, né, que assim, que você tem seu marido que te ajuda, né, eu tenho aqui em casa, a gente que está nessa posição, eu acho que a gente tem quase a obrigação de ter um engajamento para ajudar as mulheres que não têm essa condição, né? Mães É, solos, né? Mulheres que têm uma vida profissional que dificulta, né, ter esse contato em casa. Então, eu acabo me sentindo, às vezes, na obrigação de fazer alguma coisa por essas mulheres que não têm a menor condição, né? Igual você falou, não tem tempo de ver um jornal, às vezes, nem é por querer, né? Porque eu fico imaginando, às vezes, uma mãe solo com 3, 4 crianças em casa. é E, verdade. mas eu acho que, assim, o que você falou, a gente tem que levar muito, né, para nossa vida, assim, que sempre que a gente puder ter essa oportunidade, o momento nosso de autocuidado é super importante, né? E esse autocuidado não é só vaidade, não. É um Sim. autocuidado de reservar o seu espaço enquanto mulher, enquanto profissional, é saber explicar para o seu filho, mostrar para o seu filho tudo que você faz, né? Então, meus filhos hoje, o Miguel eu até ri, porque ele virou para mim e falou assim: mãe, o que está acontecendo? Você está calma hoje? Aí eu falei com ele assim: eu tô concentrada hoje, que eu vou fazer uma live. Aí ele tá assim, aí ele tá, sobre o quê? Então, meus filhos já entendem que a mãe tem os compromissos dela, porque tem mãe, tem filho, Karina, que a mãe não consegue que o filho entenda isso. E aí Sim, ela vai entrando num círculo vicioso que chega numa hora que ela abre mão e de deixa tudo. é, e deixa de viver muita coisa, sabe? Então, esse ano de 2020, eu já comecei ele diferente. Eu já tinha essa postura, sempre tive. Mas esse ano de 2020, eu já comecei, assim, com aquela pulguinha atrás da orelha, assim, vou fazer diferente. E aí, Uhum. acho que trabalhando, as coisas vêm chegando para mim de uma forma que até o Álamo tá aí, ele me ligou hoje, eu falei assim, gente, olha como é que são as coisas. É um ano que eu estou querendo fazer a diferença, estar junto coletivamente com as pessoas, fazer parte de grupos. E aí vem os convites, entendeu? Foi o seu convite para, né, participar dessa discussão política. Então, assim, o meu cérebro já vai trabalhando para o engajamento político, engajamento em algum projeto, em alguma coisa. E Mas assim, a política está presente nas nossas vidas, né, Ana Raquel? Às vezes a gente não vê, mas assim, a convivência familiar, a social. E na conversa que a gente teve, o que me chamou muito a atenção é que você consegue já fazer o empoderamento das crianças quando a gente se enxerga nessa posição. Você podia verdade. falar para a gente um pouquinho dessa questão assim do empoderamento você acaba fazendo com as crianças ao contar histórias e elas se reconhecerem ali na história. Sim. Né, tem a ver com aquela conversa que a gente teve em fevereiro, porque eu gosto muito dessas histórias que mostram empoderamento feminino, que mostra, apesar de hoje estar aqui com cabelo louro, mas eu acho que cada um tem o cabelo que quer, né? Então, se a menina quer ter o Black Power, que ela tem o Black Power, se sinta linda. A minha filha, ela veio com esse empoderamento, né? A mais nova, eu brinco que assim, o jeito que ela vem crescendo em relação aos dois mais velhos é completamente diferente, porque ela pegou mais essa mãe contadora de histórias, que traz todo esse engajamento, que mostra o empoderamento feminino, que conta a história da princesa que saiu para lutar, da princesa que é diferente, do cabelo que é diferente. Então, eu tenho muitas histórias para contar, assim, sobre as minhas contações de histórias, principalmente nas escolas de periferia que eu passei, onde as meninas depois vêm me abraçar
e falam assim, ah, quando eu crescer eu também quero ser assim, igual a você, independente, eu quero ser igual a princesa da história que você contou. Tem uma história que eu conto que chama Procurando Firme, da Ruth Rocha, que é uma história muito bacana, que mostra essa princesa que o irmão sai para correr o mundo e por que ela não pode sair para correr o mundo também, né, na condição de princesa. E é muito engraçada a história, porque ela vai desenvolvendo isso. Primeiro ela está lá fazendo crochê, tendo aulas de crochê, aulas de etiqueta, e aquilo vai enchendo ela até que ela se rebela e vira essa princesa que também quer sair para correr o mundo. Então, por onde eu passo, principalmente nas escolas municipais, nas estaduais, as meninas acham muita representatividade nisso, sabe? As histórias que eu conto de cabelo, as histórias que eu conto da cor da pele, que é a outra história, né, da Coraline. As princesas negras, né? As crianças se reconhecem, né, Raquel? Porque, assim, igual a minha filha mesmo fala, minha filha fala assim, mãe, eu não gosto muito de história de princesa, porque eu não tenho cabelo louro, meu cabelo não é longo, e não sei o quê. Aí eu falo assim, filha, não tem que pensar nesse estereótipo. Eu adoro aquelas histórias que quebram o estereótipo das coisas, né? Então, filha, existem as princesas negras lindas da África, sabe? E fora isso, a princesa, o papel da princesa que eu falo é muito importante, assim, eu quero deixar aqui claro também que a gente existe idades. As crianças com 2, 3 anos, é muito importante os contos de fadas, elas, sabe, isso é muito importante, mas depois é bom você também mostrar essas histórias meio ao contrário, né? Que a princesa é diferente. Então eu converso muito e assim, eu vejo a diferença da Ana Laura em relação aos meus meninos, que é uma menina que vem sendo criada nesse ambiente de literatura, de leitura, de informação, entendeu? É Você completamente falando, diferente. você falando aí das crianças, né? Falando da nossa conversa que surgiu a partir dessa questão de É, maternidade e criança, eu acho que ao contrário de você, a maternidade que me despertou o interesse em fazer algo mais. Na verdade, assim, eu sempre fui muito inquieta, como você, acho assim, o movimento me movimenta. uhum, E, na verdade, assim, minha gravidez, ou seja, eu não tive, assim, uma rede de apoio, né? Aquela aldeia que a gente precisa de suporte. Então, assim, foram muitos perrengues. E eu vi toda essa questão de obstáculos, tanto nos espaços quanto outras mães, com saúde, cuidado, tudo. E ao longo desses anos eu estou tendo contato, né, com grupos, com fóruns, e a gente vê essa questão da criança muito invisibilizada na cidade. Foi quando eu chamei na Raquel para a gente conversar, ou outras pessoas. E na nossa conversa, né, falando sobre criança, como que a gente poderia fazer mais algo, a gente acabou chorando, né? A gente começou é, rindo, terminou chorando, é. porque a gente viu assim que a questão da criança tem a ver com classe social, com raça, com gênero e abrange, né, tudo. Então, assim, foi uma conversa muito sincera, sensível É. e aí a gente resolveu estar nesse espaço procurando representatividade, que é a questão de você ter pessoas com realidades múltiplas, né? Hoje a nossa realidade de representantes é outra, né, Raquel? E aí eu queria perguntar para você por que você topou isso, uma pessoa que, né, na verdade, nunca esteve, né, num processo desse nem de apoio, né? Como você falou. Porque a gente, igual na nossa conversa, a gente começou a chorar, porque eu já vinha nesse incômodo, né, Karina? Eu já vinha nesse incômodo, porque desde que eu me tornei contadora de histórias, eu pude ver muita a desigualdade. Eu passei por muitos lugares, assim, que dava tristeza de ver as crianças. Já fui em creche, assim, que tava 10 graus, as crianças sem blusinha de frio,
Já fui por muitas escolas assim carentes mesmo. E aí eu comecei a enxergar o mundo com outros olhos, né? Porque enquanto você está no ambiente corporativo, que era um ambiente onde eu trabalhava, você fica tão bitolada ali naquele ambiente corporativo que você não consegue ver o resto. Então, quando você me perguntou, a maternidade, não foi a maternidade que me fez esse engajamento político, foi ver as crianças além das minhas. Porque se Sim. eu continuasse no ambiente corporativo, no meu mundo, só com as minhas crianças, eu acho que eu ainda continuaria sem estar engajada politicamente. Foi quando eu saí, quando eu virei contadora de história, e quando eu vi tantas outras realidades que a gente tem, é que eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. O fato de eu contar a história já é uma forma de levar essa conscientização, já é uma forma de mostrar um outro caminho, né? Eu sempre falo com eles, estudem, estudem. Mesmo que for em escola pública, o estudo é o que ninguém pode tirar de você, né? Então, quando a gente E eu fala... acho assim, que a gente tem que valorizar muito essa questão do público, né? Porque a gente tem escolas modelos, né, na rede pública. Então, acho que é a questão da gente Demais. brigar pelo público também, né, Ana Raquel? Sim, eu passei por escolas maravilhosas, que têm bibliotecas que funcionam, sabe? Então, eu sempre levo um discurso assim, de antes de começar a contar a história, eu conto um pedacinho da minha vida, conto como eu cheguei ali, sabe? Que eu só cheguei ali porque eu era apaixonada por leitura, e a leitura me despertou por esse outro caminho de me transformar numa contadora de histórias. E aí eu me transformei numa contadora de histórias, encontrei o meu lugar ali como contadora de histórias, vida como aquilo. Tá. Mas por quê? Porque eu estudei, eu li, eu procurei saber como era o mercado, como eram os outros profissionais. Né? Então eu falei com eles, o conhecimento ninguém te tira. Sempre tente conhecer Sim. mais. Assim como bibliotecária, eu tenho orgulho de falar que assim, as pessoas lembram. Você conhece alguma bibliotecária? Ah, eu conheço a Ana Raquel. Te indico a Ana Isso é Raquel, muito bom. sabe? Então, tenho muito orgulho hoje de estar prestando essa consultoria de um trabalho que eu fiz há 10 anos atrás, que lembraram de mim agora e que falam, vamos chamar a Ana Raquel de novo por um trabalho que eu fiz há 10 anos. Então, tudo que você planta, vai chegar uma hora que você vai colher. E o fato E de eu eu ter acho que a virado educação é o único caminho, né, Ana Raquel, como você é o falou. Então, assim, a único gente tem que caminho. garantir mesmo que todos possam estudar, né? Assim, Exatamente. ter E a gente meios e oportunidades. assim, Karina, é fortalecer mesmo a educação, a escola. Eu passei por lugares onde eu escutei casos assim, que as crianças, a única alimentação que a criança tem é ali na escola, de crianças que são abusadas, de crianças que. E assim, nossa, o olhar, você vê pelo olhar da criança que a criança sofre. Então, eu acho que o caminho mesmo é trabalhar, é ali na raiz, na criança, para que o nosso mundo fique melhor, né? Então, E essa questão de você estar hoje tão próxima da política? pois é, eu tô. Tem gente que fala assim, ai, você ficou chata, você ficou chata. Agora tudo você discute, tudo você. Porque eu sempre me posicionei, mas eu nunca externei. E agora eu tô tendo coragem de externar algumas, algumas opiniões que antes eu não tinha, né? Mas eu me senti no direito de externar, sabe? Isso me incomodou, não é que eu tô forçado, não. Me incomodou e eu acho que como contadora de história, como mãe, eu tenho que externar e mostrar para os meus filhos mesmo por que que a gente tem que lutar, o que tem de errado, o que que não tem, sabe? Então, tá sendo um ano bem diferente para mim. Assim,
que eu nunca fui de me envolver com política, Karina. Nunca, nunca, nunca me envolvi. E esse ano eu tô bem engajada, assim. Bem engajada, mostrando de que lado eu estou, no que eu acredito, sabe? Sem medo. E você está falando, assim, tem várias formas, né, da gente estar engajado politicamente. Esse ano, né, nem eu mesma acreditei na decisão que eu tomei, mas assim, eu me vi, né, à vontade, né, também de questão, né, de colocar um nome a um mandato, isso, e a gente sabe que ninguém faz nada sozinho. Então, assim, se não tivesse, né, todas essas pessoas que tivessem, né, concordado em estar junto, em construir, isso não teria saído do papel. E a importância da gente estar nesses espaços é porque lá que são tomadas as decisões, né, Ana Raquel? Verdade. E para a mulher, já é comprovado que a mulher ela combate mais severamente a corrupção, né? Trata dos assuntos das mulheres que a gente colocou aí, né? Que são assim, obstáculos estruturais, né? Para a gente estar nesse. E tem a questão toda do machismo, né? Do cotidiano pesado das mulheres. E você acha que isso interfere também, né? Essa Olha, questão do machismo, do excesso de trabalho das mulheres. Né? E nossa, até a simbologia política, né? Que a gente tem esse histórico de homens na política, né? Mulheres em casa. porque por mais que a mulher saia para conquistar o seu espaço, ela tem sempre um peso a mais, eu acho, que o homem, sabe? Ela tem sempre um peso a mais. Então, por isso que muitas desistem na trajetória. Mas eu estava comentando uma coisa aqui com meu marido, antes da gente começar, que eu venho do mundo corporativo, né? De uma multinacional, e eu estou vendo muito as mulheres assumindo gerências. No mundo corporativo, você tem visto muito esse movimento. Mais do que eu acho no ambiente público, que ainda é um ambiente que você vê poucas mulheres, né? É Ainda um mais na ambiente ainda muito política, machista. ainda mais na política também, porque no ambiente corporativo, as mulheres, eu vou te falar, essa geração que está vindo agora aí, essas meninas que pegam para estudar e para fazer direito, não tem para ninguém, não, sabe? Eu acho que as meninas, eu não posso falar isso, meu marido falou para eu não falar isso, mas eu acho que as meninas, se elas dão um banho nos meninos agora, assim, na escola, eu pego assim, as adolescentes, elas amadurecem muito mais rápido, elas já sabem muito o que elas querem ser, né? Diferente da minha geração. Mas a gente ainda carrega esse machismo estrutural, porque a gente vai sempre, quer dizer, isso está mudando, mas a gente sempre vai ter um peso maior para carregar. Porque a gente pode atingir um cargo alto, a gente pode se engajar politicamente, igual você está pretendendo agora, né? Essa mudança que eu te admiro demais pela sua coragem, mas se prepare, porque a mulher ela ainda tem que reunir tudo, ainda não pode largar a casa. Assim. O homem, eu acho que ele se sente mais à vontade, né, em esquecer alguma coisa. A mulher não, ela se cobra muito por isso, né? Sim. Eu me cobro o tempo todo, porque assim, para eu ser uma mãe feliz, eu tenho que seguir nos meus projetos. Mas eu também me cobro quando eu esqueço alguma coisa, quando eu esqueço uma reunião do filho na escola, sabe? Eu, E o que como mãe, você falou, eu acho que é por isso que a nossa representatividade ainda é tão baixa, né? Porque é, se a gente é a maioria da população, né? Nós somos 52% da população e nós temos representatividades de 12, 13%. é Então, muito assim, baixa é, ainda, né? é muito Muito baixo. baixa.
E eu Porque, acho que tudo vem interferir, né, nisso, tudo. deixa eu ver aqui, tem uma pergunta aqui do Ah, Álamo. eu não vejo. Uma dúvida para a Ana Raquel. Você não acha que a diferença qualitativa entre escolas públicas e privadas possam interferir negativamente nas crianças quando elas forem competir com outras no Enem, no mercado de trabalho, etc? Olha, Álamo, eu vou te dar um depoimento muito pessoal, tá? É, eu tinha esse pensamento que meus filhos numa escola particular, eles competiriam melhor para entrar numa faculdade e tal, mas eu acho que eu tirei um pouco isso, porque antes eu achava que meus meninos, assim, não vai entrar por cota, porque estuda em escola pública, nunca meus filhos estudaram, eram da escola particular. Mas aí depois, até mesmo por esse meu engajamento político, falar assim, não, eles vão buscar o que eles têm de direito, sim. Por que não? A minha filha, a mais nova, está estudando em escola pública a vida inteira, vai falar que estudou em escola pública, sim, que é negra, sim. E eu acho também que a diferença maior está no que a gente passa para eles. Eles crescem mais vendo os exemplos de pai e mãe do que estudando numa escola particular. A escola particular ajuda? Ajuda. Mas os meus filhos, igual quando eu perdi o emprego, eu virei para eles e falei assim, o que vocês gostam mais, de ter a mãe em casa sem dinheiro ou a mãe fora? Eles falaram, a mãe em casa. Então, a Sim. presença de uma mãe em casa e o filho na escola pública, eu acho que ele tem condições de competir, sim, com um aluno da escola particular. E hoje eu falo, vai concorrer como negro? Vai sim, porque é um direito deles. Vai concorrer porque estudou em escola pública a vida inteira? Vai, porque é um direito deles. Né? Eu fiquei muito tempo sem usufruir desses direitos e agora eles vão usufruir sim, né? Eu acho que assim, se existe o direito, né, se existe essa posição afirmativa do Estado, é porque existe necessidade, É, né? Então, é igual existe sim. na política, existe a cota de 30%. É ideal? Não, porque a gente não concorre com igualdade, né? Com igualdade. É muito desigual a forma, né? Como igual a gente está colocando aqui, mas se existe, tem que ser cumprida, né? E brigar por Existe, outros direitos. não, existe sim a questão da condição de pele. Tem gente que fala, eu não acho correto ter cota para negro e tal. Mas, gente, eu como negra, eu sinto na pele e senti durante a minha vida que eu perdi algumas oportunidades por ser negra. Perdi sim. E outra coisa, contando histórias, quando eu vou contar a história da cor da pele, você tem que ver, eu já tive o lado bom de encontrar a representatividade, dos alunos me verem na história, também já tive o lado ruim, sabe? De Sim, aluno de escola particular rir, debochar, né? Então, eu acho que, assim, o que a gente tem de direito, infelizmente, porque a gente está num país, sim, que ainda existe racismo, sim, eu acho que tem, eu passo isso muito para os meus meninos. Vocês têm direito, não se deixam abater como pessoa, mas se você sim, tem o direito, você vai usufruir. sim. E, na verdade, assim, né? A gente tá junto para tentar essa melhoria, né, Ana Raquel? Para que as crianças tenham mais visibilidade, para que seja um pouco menos desigual, né? Parece um sonho, uma utopia, mas se a gente não começar, vai ficar sempre no campo dos sonhos, né? Então, acho assim que a gente tem que começar, tem que ter esse engajamento sim, né? Que seja no campo da representatividade, dentro de um espaço de poder,
que eu acho que, né, que é onde temos que estar, mas se não for também em movimentos, em coletivos, mas iniciar, né? Igual você falou, assim, quando a gente inicia, a gente aproxima dessas outras pessoas, aí a gente vê que tem muita gente fazendo isso, né? Muita. E quando a gente não tá, a gente desconhece. E aí isso te fortalece, né? Porque enquanto você está ali no seu casulo, dizendo que eu não sou capaz, é melhor eu ficar aqui nessa minha vidinha mesmo, não tentar me engajar, isso só vai te colocando mais ainda no casulo. Eu luto desde muito cedo contra isso, Karina, desde muito cedo. Não vou falar que foi fácil. Viajo, deixar menino pequeno em casa, depois virar contadora de história e sair, viajar, apresentar fora. Fácil não é. Mas é um exercício que eu faço diário, de mostrar para os meus filhos que mãe feliz é aquela que vai atrás dos seus sonhos, é aquela que tem os seus projetos. E eu acho que isso que eu passo para eles é maior do que tudo. É um exemplo que eles vão levar para a vida inteira, Com né? certeza. Porque eu tive uma mãe que se frustrou, que não pôde ser a profissional que ela queria ser. E isso é muito ruim. Então, a primeira coisa que eu falei, que eu quero mostrar para os meus filhos, assim, que eu preciso disso para ser feliz e para ser uma boa mãe, Sim. né? Então eles entenderam, eu achei muito bonitinho quando eles saíram da escola particular, foram para a escola pública, isso só fez aproximar a gente, me fez engajar mais politicamente, me fez ver o próximo, me fez ver as diferenças, sabe? E Eu isso acho isso importante. eu venho carregando meus filhos, tentando mostrar isso para eles. Igual você falou, não é a questão só de preocupar com sua criança, né? Mas a gente se preocupar com todas as crianças. Ana Raquel, a gente está quase chegando Ai, no. já? Eu separei só uma frasezinha para o final e a Ana Raquel preparou uma coisa aí para a gente também. Tem uma Eu música preparo. do Lenine que me chamou muita atenção nesse momento, né? Que ela fala que a gente, né, que o mundo precisa de calma, que a gente precisa de calma, o mundo precisa de alma. E aí eu gosto muito daquele pedaço, que eu separei um pedaço aqui, porque me parece que foi feita para esse momento que a gente está, né? Que, igual a gente fala, tem música que parece falar o nome, só falta falar o nome da gente. É De verdade. tão parecido com o momento. É. São duas frases que eu acho assim que a gente pode refletir, né? Todo mundo. Enquanto todo mundo espera a cura do mal e a loucura finge que isso tudo é normal, que lhe falta para perceber que a vida é tão rara. Nossa. Eu acho assim que é para a gente pensar aí, né? É. Nesse momento, igual você falou, é a gente pensar coletivamente, E pensar ter resiliência, que isso já é nosso, já é da mulher, essa força. Hoje eu estava conversando com uma menina que veio aqui, ela, mãe, e corre aqui, corre ali, e faz bolo para fora, e faz unha. Eu falei assim, olha, eu vou falar de você hoje, viu? Porque mulher é isso, mulher é símbolo de resiliência, de fé. Essa pandemia tá difícil, mas mulher é assim, chora hoje, amanhã ela já amanhece com a cabeça erguida, pensando o que eu faço para melhorar, o que eu faço para vencer esses obstáculos, né, que a vida manda pra gente. E eu Aí só eu queria colocar uma coisinha também antes de você falar, Ana Raquel, assim, tá, sempre que a gente puder nessa pandemia levar as coisas mais leves, né? Que a gente tem recebido tantas notícias. Então, assim, se não deu para arrumar hoje a casa, tudo bem. Aqui em casa, se não dá para fazer um exercício, então, assim, já falo com ele, deixa para amanhã. Então, assim, uhum, senão a gente pira, né? Adoece, porque o momento já não é, né? Não é o ideal, é um confinamento que a gente está. Quem pôde, né? Quem teve esse direito de ficar em casa também, que eu acho que é, acaba sendo um direito, né? De não ter que pegar um ônibus lotado. é Então, assim, a verdade. gente tentar levar as coisas mais leves para a gente conseguir passar por esse momento
que assim é um momento delicado, é um momento sério, né? E a gente conseguir ajudar quem não pode estar nessa luta, né? Quem está É, em um grau de desigualdade muito maior. é. Eu até queria complementar rapidinho. Assim, Sim. eu sou muito apegada nessa coisa de limpeza, de organização de casa, de hora do banho, de hora do almoço, porque eu sou virginiana e virginiano é assim. Ai, mas eu tô tentando fazer um exercício, sabe, Karina, de ficar mais leve nisso, porque isso desgasta tanto a gente. E Sim. uma forma que eu achei para enfrentar essa pandemia, eu faço vídeo engraçado no TikTok, posto, não quero nem saber se estão rindo de mim, se não estão. Faço vídeo com meus filhos aqui, danço, interpreto personagens. Foi a forma que eu É achei, isso. foi a forma que eu achei de enfrentar isso tudo, assim, com um pouco de humor. E meus filhos me ajudam, engajo eles nisso, um segura a câmera, o outro segura o papel do que eu vou falar. E assim a gente vai passando, entendeu? Então, assim, tentar manter o bom humor e de se desprender, levar um pouco mais leve, não trazer esse peso para os meninos, porque tá bem difícil para eles também suportar ficar em casa sem os colegas da escola. Então, se você traz muito peso do que está acontecendo de ruim, aí que vai ficar pior ainda, né? Sim. Aí eu, E aí, você eu... pode finalizar aí para a gente. Primeiro, eu quero agradecer por você ter Obrigada. topado essa conversa. Né? E eu acho assim, a gente ficaria aqui muito tempo conversando, mas eu acho que é mais essa provocação mesmo, para todo mundo ver, né? Que assim, não é fácil para a mulher, né? E que a gente tem que É, ter essa sororidade mesmo, né? é, Tá em busca do coletivo, que tem muitas pessoas que estão, né, numa situação muito difícil mesmo, né? é. E aí, pode ficar à vontade aí. Deixa eu só ler o comentário aqui da Elisete. A palavra mulher não vem sozinha. Se é importante pensar que mulher é essa, qual lugar ela se localiza na sociedade, Sim, suas vivências, suas histórias, que coisas atravessam em seu contexto social. Então, assim, quando você me convidou, Karine, eu até. Tá para cair aí? Não? Fala aí. eu acho que tem mais três minutinhos que a gente foi e voltou. Ah, é? Não, quando você me convidou, eu falei, gente, será que eu tenho capacidade de falar sobre tudo isso? Aí eu falei, eu não sou uma estudiosa no assunto. Eu vou falar sobre a minha experiência própria como mãe de três, mulher profissional e que sempre lutou para conseguir o seu espaço, aquilo que a gente falou da representatividade, né? É De ser isso. a Ana Raquel contadora de história, a Ana Raquel bibliotecária, ser reconhecida por isso, né? E aí eu preparei aqui preparei não, eu encontrei um texto, né, da Cora Coralina que reflete muito o que eu sou e eu queria deixar esse texto para vocês aí como uma mensagem final. Deixa eu ver Vamos aqui. lá. Eu vou olhar para aqui porque eu estou lendo aqui, tá? O texto chama Ofertas de Aninha. Eu sou aquela mulher a quem o tempo muito ensinou. Ensinou a amar a vida, não desistir da luta, recomeçar na derrota, renunciar a palavras e pensamentos negativos, acreditar nos valores humanos, ser otimista. Creio numa força imanente que vai ligando a família humana numa corrente luminosa de fraternidade universal. Creio